Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentindo os nossos anjos guardiões conosco e vamos descruzando braços, pernas. Vamos fazendo uma respiração, inspirando, segurando e soltando. Inspirando, segurando este ar. E vamos soltando bem lentamente. Mais uma vez, inspirando, segurando e soltando. Soltando toda essa energia de cansaço, de preocupação. E nesse instante, nós vamos mentalizar os guardiões, amigos, adentrando o nosso lar, com muitas tochas, com muitas espirais, tochas na tonalidade verde mata, violeta. O violeta transmuta, o verde mata limpa, vai higienizando teto, chão, paredes embaixo dos móveis, abrindo os ralos, os dutos para que essa energia possa escoar ao centro da Mãe Terra e ser ressignificada. Nós vamos mentalizando uma rede energética, num tom violeta e verde mata, se expandindo, envolvendo todo o ambiente do nosso lar. Essa rede continua em higienização. E os amigos espirituais se aproximam de cada um de nós e eles vão realizando um passe de harmonização, limpando o nosso coronário, limpando o nosso cardíaco, o nosso gástrico. Nós vamos sendo envolvidos no violeta, no lilás e na lavanda, nessas 3 tonalidades. Agora vamos sendo envolvidos no verde escuro e no verde claro. Vão suavizando as nossas emoções no nosso cardíaco com um rosa bem claro, bem esbranquiçado. E vamos assim, com muito amarelo no nosso gástrico. E envolvidos da cabeça aos pés em um azul que tranquiliza. Nesse instante, nós vamos sentindo essa espiritualidade maior, formando uma proteção na porta de entrada do nosso lar, em torno do quarteirão, e mais protegidos, harmonizados. Nós vamos ao Hospital Santa Cruz, a sala do Pingo de Luz, onde encontramos o nosso dirigente espiritual Ruiz e todos os mentores amigos que nos auxiliam e vão nos auxiliar na noite de hoje. E de mãos dadas com Ruiz, que nos leva até Maria, a nossa mãe amada, que segura em nossas mãos e nos leva até a presença de Jesus. Jesus nos sorri, segura em nossas mãos, nos fortalece na sua fé, na sua esperança. E agradecidos que estamos, sentindo toda essa paz, todo esse preparo, nós somos levados ao Pai Criador, esse Pai de misericórdia, onde agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por esta oportunidade bendita de aprendizado, de estarmos aqui nesta noite, em aprendizado uns com os outros. E assim, unidos, nós vamos dizendo:
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Nesse instante, nós vamos mentalizando a sala do pingo de luz, sendo energizada com muito violeta, verde mata, muito azul, muito índigo, fortalecendo a todos que estaremos juntos aqui na nossa troca. E a sala de radiações, repleta de energias multicoloridas, muitas gérberas, de todas as tonalidades, amparar e fortalecer todo este trabalho. Que nesta noite, a espiritualidade, Deus, Maria, Jesus nos abençoe, para que possamos doar aquilo que melhor temos a todos aqueles que necessitam. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Todos bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Bom encontro para vocês. Para vocês também, boa Obrigada. sala. Obrigado. Então, hoje a nossa leitura é do livro Levantar e Seguir, Humanos. Aperfeiçoamento da alma é feito de erros e acertos. Onde acertes, insiste no avanço. Onde erres, corrija as situações ou corrige-te, reconhecendo a condição de humanidade que ainda te vês. Emmanuel, isso está no livro Pronto Socorro, psicografado, de Francisco Cândido Xavier. É a lição 110. Não podemos esquecer a nossa condição humana, inacabada e naturalmente imperfeita. Já não somos animais irracionais, porém estamos ainda muito distantes da angelitude. E está tudo certo em estarmos no degrau evolutivo em que nos encontramos, seres humanos. O aperfeiçoamento é gradativo. Ninguém vira anjo do dia para a noite, nem de uma existência para outra. E é por essa razão que Deus nos deu a reencarnação, em cujo processo o espírito vai se aperfeiçoando de existência em existência, de erros que se convertem em acertos depois de várias tentativas. A religião, seja qual for, deve nos estimular ao aprimoramento da alma, sem, porém, exigir uma perfeição que acabe nos desumanizando, isto é, que nos descaracterize como seres humanos naturalmente incompletos e inacabados. Perfeito é aquele que está pronto. Em nossa faixa de evolução, ninguém está pronto. Por isso, Jesus sempre teve um olhar amoroso para com os equivocados. Ele apontava o erro, mas amava o pecador. Não podemos usar a religião para enaltecer o pecado e odiar o pecador. Isso seria uma total inversão de papel da religião, seja ela qual for, que é o de religar a criatura com o Criador. Cristo amava as pessoas, apesar dos seus erros tão humanos, previsíveis e temporários. Na cruz, ele pediu a Deus que perdoasse seus agressores, porque não sabiam o que estavam fazendo, eram ignorantes, não necessariamente maldosos. O erro é um sinal de que algo precisa ser corrigido, aperfeiçoado, melhorado. Devemos evitar o erro antigo, ou seja, o tropeço reiterado na mesma pedra. O autoconhecimento nos ajuda a reconhecer essas pedras antigas, antes que a gente tropece outra vez. Seja erro novo ou erro velho, é fundamental que aprendamos com os nossos tombos, levantando-nos mais fortes e experientes para o caminho do aperfeiçoamento
que nos guarda todos os dias, por toda a eternidade. Então, essa é a nossa conversa da noite de hoje, humanos. E aí? Nós trabalhamos como que nós aceitamos os nossos tropeços, os nossos erros. Nós aceitamos? Alguns a gente até entende, outros a gente tem mais dificuldade de entender, de aceitar, né? Não vamos dizer entender, de aceitar. Mas eu acho que agora a gente entrou numa fase que a gente não pode, né? Que a gente precisa começar a entender os nossos problemas, né? E começar a melhorar eles, aperfeiçoar, poder ficar melhor. E aí, o que mais? Nós aceitamos ou não aceitamos aquilo que tropeçamos? Se a gente não aceitar, não adianta nada, porque a gente tem que arrumar isso. Não adianta dizer, não aceito, vou continuar. O problema é esse, aí a pessoa vai sofrer muito mais. Ninguém mais vai responder? O aperfeiçoamento da alma é feito de erros e acertos, então nós vamos errar. Porque faz parte o que estamos fazendo na Terra. Erros e acertos. Onde acertes, é Emmanuel que fala, né? Insiste no avanço. Onde erres, corrige as situações ou corrige-te, reconhecendo a condição da humanidade que ainda te vês. Quando a gente comete um erro, que a gente não comete equívoco, a gente erra, né? A gente erra. Qual é o sentimento? O sentimento, como que fica essas emoções? A gente não gosta de errar. Hum. Aí fica uma frustração, que você fez alguma coisa que não te agradou. Na Nem hora você sempre, fez, né? E aí você não. e nem sempre a gente faz com a intenção de errar, né? Então, de errar. Aí que está. Aí você fica frustrada, né? Você tem que pensar, analisar o Analisar, que eu é isso que eu falei, fiz, começar para não a fazer se de reciclar, né? novo. Começar a se Mas a reciclar. gente fica. Eu não gosto quando eu erro. Ninguém gosta. A gente, E fica tem doendo, gente né? que não liga, tem gente que não liga, né? A gente que tem, eu acho que um Você acha pouquinho, que tem gente que não sei liga? lá, tem, Lida, tem gente que Tem. não tem consciência, não, eu acho. A gente se policia, né? A gente se cobra, então eu acho que é por É, aí. verdade. Você é meio advogado do diabo, né? É. A gente se policia ou a gente trabalha no ego? Não. Porque se a gente se policiasse, a gente não ia errar de novo. A gente teria aceito e Mas a corrigido. gente não está, a gente não está falando de um erro novo, velho. A gente está falando de um erro novo. Eu sei, confia. Então, a gente tem erro velho. Então, assim, né? A gente tem uma Erro velho que categoria. você já errou duas, três Então. vezes a mesma coisa. Já está insistindo naquele erro. E erro que você, sabe, não tinha feito ainda, um erro novo. Vou continuar a mesma pergunta. A gente está trabalhando no ego ou não? Eu acho que está, né? Eu acho que também tá. Por quê? Tá. Sabe por quê? A gente tem que analisar se a gente está trabalhando no ego ou não? Porque se a gente erra, tá tudo certo. A gente vai ficar chateado. Chateado é uma coisa, é uma emoção, é um sentimento, Ah, tá? Mas o que que a gente faz? tem jeito de corrigir? Pode Não, a gente fica corrigir? Não muito tem. mais revoltado. A gente tenta arrumar desculpas.
A gente começa a ver o outro. Mas se o outro não tivesse feito isso, eu também não teria isso. Ah, Primeiro a gente vai nisso, e depois para a gente se analisar. Então a gente está trabalhando no ego. É Mas assim ou não? culpando o outro, você fala, pondo a culpa, a gente errou por causa arrumando do outro. desculpa, né? É. É. Então a gente não aceita o erro. Não. Se a gente aceitasse o erro é nosso, não é do outro. Não, é nosso, É nosso. é nosso. Tá, então se é nosso, vamos embora, assume e vamos embora. E por que que a gente roda? Eu tenho erro novo, eu tenho erro velho. É, Mas porque a gente fica chateado, né? Que nem nós falamos aqui, a gente fica chateado, não erra por vontade, às vezes erra sem querer. Uma série eu ia então, falar, ó, erros e acertos fazem parte do crescimento. A gente só sabe, a gente só fica chateado quando a gente acha que a gente cresceu. Ah, Como que isso. funciona a criança? A criança, para andar, ela vai cair, ela vai engatinhar, ela vai sentar, depois ela vai engatinhar. E depois ela vai ficar tentando, sentando, vai, é, não vai. Ela vai fazer diversos testes. O que que nós fazemos? Nós vamos lá, tomamos as decisões. E o que que acontece? Eu tomei a decisão, está tomada. Eu não tenho essa flexibilidade, tem? Eu flexibilizo, não, eu me acolho, eu acolho o outro. Como é que é? não sei. Mas na hora que vem alguma coisa que não agrada, o que que a gente fala? É o outro. E não é o outro, somos nós. Por mais doloroso que a gente possa nos doer, somos nós. Porque o outro ele vai fazer o que ele bem entende. Mas é nós que vamos ter que trabalhar com isso. Com a nossa humanidade, ainda não cresci, ainda não amadureci, ainda preciso trabalhar o meu autoconhecimento. Tem muito para aprender ainda. Todos nós que estamos na Terra temos muito o que aprendermos. E faz parte o acerto e os erros. E é por isso que eu falo, quando a gente erra, como que a gente fica conosco? Como que é trabalhar esse sentimento? Porque se a gente, não vou ligar, também não é legal. Mas eu vou e pego todos os chicotinhos e vou me autoflagelar, eu não vou, eu vou aprender com isso. O que que eu vou aprender? A me autoflagelar? A me colocar numa baixa autoestima? A trabalhar algo que é extremamente negativo? Eu errei, ok. Então, por que que eu errei? Primeira coisa, né? Como que aconteceu isso daqui? Qual é o meu sentimento? Hum. O que que eu senti? E ali a gente vai trabalhando. Gente, quando eu falo isso, eu não falo para vocês. Eu falo que isso serve para Todo todos mundo. nós que estamos assim, aqui. Coloque um sentimento. Vamos lá. A gente está em pressão, uma pressão muito forte. Como é que é? Como trabalhamos isso? Nós reconhecemos essa pressão? Não, estou vivendo um momento de muita pressão. Então, né? Eu tenho uma tendência a explodir? Não, como que eu vejo? É assim que eu vou vendo, eu vou me autoconhecendo. Eu vou trabalhando os meus sentimentos. Mas não dá para trabalhar o sentimento do terceiro. Não. Se eu não trabalho o sentimento do terceiro, na hora que aconteceu o problema, porque o problema não ocorre para a gente sozinho. Sempre tem pessoas, sempre tem personagens. Tira os personagens e vamos trabalhar isso conosco. E é isso que, assim, é isso que ele fala dessa humanidade. Esse texto vem trazendo isso. Nós estamos na Terra. A Terra é o quê? Um planeta de expiações e de provas. Então, passamos por provas, passamos por expiações. Passamos por provas, passamos por expiações.
passamos por provas e expiações e provas. É assim que nós passamos. E aí, como trabalhamos com isso? Trabalhamos levando tudo na barriga, né? Tem problema? Ou somos aquelas pessoas que buscamos, nos autoflagelamos, buscamos uma perfeição. E aí também não vai ser legal. Vai Não, ser... buscamos, tem que ter um meio termo, né? Tem que ter um meio termo, não deixar passar. Não vou me incomodar com isso, e também não ficar se flagelando. Mas esse negócio de não ficar se flagelando, às vezes, a gente primeiro se cobra muito, para depois ir trabalhar esse erro, essa coisa. Né? Primeiro, eu acho que tem uma cobrança, dependendo do erro e dependendo do que é, eu acho que tem uma cobrança muito forte primeiro. E aí, depois que passa, isso aí a gente vai entender, perceber por que foi, por que fez. Enfim, eu acho assim, não sei. Então tá. Algo mais? Alguém gostaria de falar mais? Algo mais? Então vamos lá, vamos voltar às nossas reflexões. Não podemos esquecer a nossa condição humana inacabada e naturalmente imperfeita. Já não somos animais irracionais, porque a gente já passou dessa fase, né? A gente já tem a razão. Porém, estamos muito distantes da angelitude. E está tudo certo em estarmos no grau evolutivo em que nos encontramos, seres humanos, aprendizados, né? A gente nunca tinha parado para pensar que a gente passou por essas fases, né? Do mineral, Não, do não, fiquei vegetal, sabendo disso faz pouco tempo. do mineral, do vegetal, do animal, e agora somos hominais. Então, a gente teve experiências. A gente não foi uma pedra, né? Quando a gente dá essa aula, na escola de aprendiz, a gente fala, nós não fomos uma pedra, mas a gente viveu nesse reino, no reino mineral, no reino vegetal. Tá? Ah, nós fomos um animal? Sim. Desenvolvemos até chegarmos nessa fase hominal. Então, assim, a gente já evoluiu, a gente não tem um instinto, mas a gente consegue compreender de onde que vem o nosso instinto. Por que que a gente tem aquelas coisas assim que nem um animal? O animal não é de instinto, ele olha para você, se ele sentir medo, o que que ele vai fazer? Se se sentir acuado, ele vai te atacar, não é Vai verdade? avançar, Ele não é isso? vai, Ele sente, né? Ele sente que alguém pode fazer mal, então ele vai lá tá, e se ele vai sente atacar mais. acuado, né? Se sente acuado, então aí ele parte para cima, ele não vai fugir, Ele né? vai atacar. Então, vocês entenderam de onde que vem esse instinto dentro de nós? Dessa época que nós vivenciávamos. Hum. Né? Nós trouxemos, isso está dentro de nós. Mas, então, já houve uma evolução. Nós já evoluímos. A gente já consegue pensar, né? Em outras vidas, talvez, nós cometêssemos muita agressividade. A gente poderia chegar até a matar. Esses acessos de raiva, então, que algumas pessoas têm, porque É às vezes tem uma instinto. contrariedade, alguma coisa, e tem É instinto. é instinto. É instinto. Agora, você não vai falar assim, ah, é a desculpa, né? Eu fui um animal Não, muito raivoso, e aí então eu é, tenho direito. Não, é instinto. é Só que instinto. você precisa, você não é mais um animal, você tem a sua evolução e você tem controle. Certo. Agora, você tem razão. O animal é irracional, ele não tem razão. Agora, você tem razão. O homem, ele tem a razão desenvolvida. Então, ele é onde que entra o livre-arbítrio. O É, animal não tem livre-arbítrio. tá certo. O homem tem. O homem tem. É que a O gente tem homem visto, tem. né, muita pessoas com acessos de raiva, com não deu certo, já sai quebrando tudo. Então, eu acho que é isso que eu estou perguntando. É instinto, mas assim, ah, é o instinto animal? Não, é o instinto da pessoa. É aquela coisa que ele está trabalhando no ego e na contrariedade. Ele não, ele tem a razão para pensar. Porque a partir do momento que você comete uma violência,
alguém, você não pode dizer que você estava, estou vivendo a minha existência que eu era animal. Não, isso não é uma desculpa. É, Porque antes da gente reencarnar como hominal, a gente fica no plano espiritual, que é um plano passagem. de passagem, e ali a gente vai se reeducando. Então, assim, para Deus, tudo tem explicação, e quando a gente reencarna, faz a nossa encarnação, a primeira encarnação como nominal, está tudo já acertado. Essa fase de instinto não funciona. Então, as pessoas que são agressivas, elas são agressivas porque elas têm o livre-arbítrio e tomaram essa decisão por elas. Não orando, não vigiando, não tomando conta dos seus pensamentos. A agressividade não é uma desculpa. Ela é uma consequência daquilo que você está sentindo. E aí, você está sentindo isso por quê? E aquilo assim, é um erro? É um erro, mas se você está cometendo, você tem que entender o porquê que você está cometendo. Hum. Mas eu estou nervoso. Está nervoso por quê? O que está acontecendo? Estou com um problema em casa, estou com um problema no trabalho, Gente, todos nós que estamos aqui, quem não está no aprendizado na vida, neste momento? Não está encarnado, né? Porque todo mundo que está encarnado está vivenciando um aprendizado. Então, não é uma desculpa. Isso não é desculpa. Isso sim é aprender a se conhecer, é o autoconhecimento. Muitas vezes, quando a gente a gente está na religião, seja ela qual for, a gente vai tentando buscar algumas desculpas. Mas eu sou assim por causa de tal pessoa, eu sou assim por causa de tal ato. Você vê que é tudo fora, Mas a nada é gente já interno, aprendeu, né? A é gente já tudo aprendeu que externo, não é do outro, é nosso. é nosso. Então, é aquilo. Olhe para dentro de si e se resolva. É fácil? É aprendizado, é treinamento. O aperfeiçoamento, ele é gradativo. Ninguém vira anjo do dia para a noite, nem de uma existência para a outra. E é por essa razão que Deus nos deu a reencarnação, em cujo processo o espírito vai se aperfeiçoando de existência em existência, de erros que se convertem em acertos depois de várias tentativas. Olha lá, de erros que se convertem em acertos depois de várias tentativas. Você não vai acertar a primeira vez, você vai errar. E por que que você vai errar? Porque você tem marcas lá atrás, que você traz no seu inconsciente, mas você também tem que ver como que você está caminhando nesta vida, nesta encarnação. Se você não se melhorou, não se burilou, se veio na família certa, mas não aceitou tudo isso, você não está fazendo esse aperfeiçoamento. Então, você vai continuar aumentando os erros que você já tinha. Então, você tem uma probabilidade muito grande daquele erro que você veio acertar, você continue cometendo. O porquê que dói tanto no nosso grupo, né? Principalmente, isso daí eu sinto, eu, Valéria, sinto. Quando a gente fala do ego. Porque todos nós temos. Todos nós temos. E a gente não queria mais ter. A gente queria colocar uma máscara e falar assim, não, já estou linda, já estou Já perfeita. passei, né? Já estou Não livre. existe isso. Porque se a gente tivesse passado, a gente não estaria cometendo os erros. E aí que eu vejo que talvez a gente não esteja aproveitando. Se o erro veio, a gente aceita? É isso que eu fiz a primeira pergunta. A gente aceita os erros? Olha o silêncio. É, eu respondi de uma forma, né? Olha, Aceitar, aceita. O problema é o que vai fazer depois, né? É, O tipo de sentimento que aceitar, aceito. Você É, aceita, você aceita, errei, aceita. errei. eu vou fazer o quê, né? É, aí Vou você fica repetir? na balança lá. Eu vou fazer o quê? Vou arregaçar as mangas, vou encarar de frente, vamos embora. É.
Vai adiantar eu ter raiva de mim? Vai? Vou Não. perder 2 tempos, né? Não. Em me autoflagelar, trabalhar a raiva, trabalhar tudo, tal. Enquanto que a gente poderia estar centralizado no quê? Naquilo que a gente realmente precisa aprender. Era o foco, né? Mas a gente ainda tem muita a imaturidade da criança, né? A gente quer o quê? A desculpa, né? A gente quer o colo. A gente quer o quê? Que alguém venha, passa a mão na cabeça e fala assim, tá, tá bom, tá bom. Tá bom, tá tudo bem, né? Passar a mão na Era bem cabeça tem melhor. adiantado? Tem feito Não, crescer? não, porque é por isso que a gente está, né? Nessa batida aqui ainda. Então, por isso dá para entender quando a espiritualidade vem conversar conosco, ela é extremamente amorosa, mas ela passa os recados. É. E a gente entende? A gente fica no quê? Só no amor, ai, é lindo, maravilhoso. Ai, que Nossa, fez lindo. coraçãozinho, mas o recado que está passado ali, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. É assim que acontece ou não? Gente, dá para abrir os microfones, fazer troca? Pensei eu sozinha, viu, hoje. A Gritei, maioria não. das vezes. Na maioria das vezes, né, Eugênio? É, né? Na grande maioria das vezes isso acontece, né, Eugênio? Na grande maioria. É. Então vamos lá. E você vê como é um problema? Quando a gente fica nesse, eu queria um colo, eu queria alguém passando a mão na minha cabeça, o que que baixa? A autoestima. Baixou a autoestima, o que que acontece? A gente abre mais espaço para ser envolvido pela espiritualidade inferior. Não é pela superior, porque a superior está falando, ó, bora, arregaça as mangas, já E foi, vai, anda. para. Ela fala, para, pensa e age diferente. A gente escuta, para e continua. E continua no mesmo drama. Aí o que que a gente ganha? Influência. Ganhou influência, aí a gente fica pior, né? Aí ganhou influência, a gente fica pior, e aí o que que acontece? A culpa é de quê? Aí arrumou o culpado de vez. Não é assim? É. Então, se a gente tivesse, ok, cometemos o erro, mas eu quero ser diferente, eu entendo que o meu erro é diferente, eu não estou bem, eu não estou mesmo bem. Se a gente para conversar com a espiritualidade, eu não estou bem. Eu preciso ter força para vencer a mim mesmo. É diferente de eu ficar, ai, 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 ai. É lógico que é diferente. Mas qual que a gente faz? É diferente. A gente está aí tentando, como eu falo, trabalhar o erro, progredir, né? Dar o passo. Não ficar no que não vai adiantar nada, porque você não vai para lugar nenhum. Vai só esperar a oportunidade de errar de novo. Se a gente não arregaçar as mangas, E não se trabalhar, não vai voltar. não vai. Justamente. Mas aí eu volto a perguntar novamente. Aí a Ana Cláudia fala assim, hoje ela está terrível, hoje ela está apoquentada. O que que a gente faz? A gente arregaça as mangas ou fica no ai, ai, ai? Essas mangas. A gente arregaça as mangas. As mangas. As Tem mangas. certeza? Tem, Não, agora sim, né? Tem que Ah, arregaçar. tenho certeza. certeza? É, Tenho certeza. não. Ok. Façam o seu julgamento. Vocês é que sabem. Vocês Não, estão respondendo. eu acho que eu arregaço sim, porque eu não sou muito de mimimi. E
sou logo um papum. Aí o negócio é ver, errei, assumir, errei. Aí é o que você falou, né, Valéria? A gente tem que ver o porquê. Por que que aquilo te fez? Acho que hoje em dia eu consigo analisar. Antes, errava e eu estava, como você falava, deixa pra lá. Hoje em dia, a gente erra, a gente não quer, aí a gente para, analisa, e aí fala, bora para frente, não vou errar mais, eu vou pensar, né? Pelo menos tentar, já é um passo. Eu acho que a gente pode, assim, o que eu vejo, a gente até inicia, mas a gente ainda está no mimimi. Né? É. A gente até tenta dar a volta na manga, entendeu? No fator de arregaçar. Mas na hora que a gente vai arregaçar, a gente vai pro mimimi. Observar mais. Observem. Porque, assim, essa é a realidade. Porque se não fosse, a gente não lembrava. Não é que a gente tem que ter amnésia, né? Mas a gente não ia lembrar de tantas dores. A gente não se sentiria tão magoado. A gente não se sentiria tão melindrado. E as pessoas não nos afetariam tanto. Por isso que eu falo, a gente ainda não está arregaçando as mangas. Ah. A gente ainda trabalha no mimimi. Só que muitas vezes a gente acha, a gente põe a máscara que a gente está trabalhando, arregaçando as mangas. A gente está no Nossa, mimimi. tocou fundo, hein? A gente, ó, eu estou me colocando junto, sabe? Não, mas é isso mesmo, a gente tem que Eu estou me entender, a colocando gente tem que junto, ver, né? não estou falando de vocês. Eu falo que são as Sim, nossas defesas, porque Tá senão a certo. gente não sofreria tanto, é. a gente não teria tantos baques. E a gente nota pelo quê? Os baques, quando chega no físico, é porque a gente estourou todos os outros corpos. E por que que a gente estourou todos os outros corpos? Devido a todos esses mimimis. Quando a gente tem uma pressão alta lá em cima, é porque a gente está vivendo pressionado e a gente não está sabendo trabalhar isso. Porque senão ela não subiria. Quando a gente tem um problema de pulmão, tem uma pneumonia, tem uma tuberculose, é porque a gente tem uma mágoa tão grande, uma dor tão grande, uma solidão tão grande, que ele vai para ali. Então, assim, são fatores que a gente vai estudando, entendeu? Porque, assim, ó, o rim. O rim, quando não trabalha direito, tudo, é medo. É um medo que trava. É um medo que não faz você. E aí ele para o rim. O rim faz o quê? Ele filtra. Filtra tudo que tem que ser filtrado dentro do nosso corpo. Então, são estudos que foram feitos. É por isso que eu falo, a gente às vezes coloca aquela máscara assim, nossa, eu sou extremamente forte, eu sou assim, assim, assim. A gente gostaria de ser assim, mas a gente ainda não é. A gente ainda é aquela criança pequena que quer colo para andar, sabe? Daqui a mão, porque eu preciso andar. E tá tudo certo, é É aquilo que ele fala, um tá tudo apoio, né? certo. Um apoio. Só que tem que andar. Não Ah, precisa só ter o apoio. Porque muita gente, às vezes, nesses meus 25, 30 anos já de espiritismo, a gente às vezes vê pessoas que só querem o apoio, não vão andar. Elas vão passar o tempo inteiro querendo esse apoio e elas não dão o passo que elas precisam dar. Porque esse passo é que nos torna mais seguros. E essa segurança traz a autoestima, traz os aperfeiçoamentos. Um puxa o outro. uma coisa puxa a outra, é isso? Tem que Isso, dar o uma coisa. passo que aí dá, né? Então, aí, Leda, é aquilo que assim, quando a gente pergunta, ó, você aceita os seus erros? Não, não aceito. Ok. A gente está falando, ó, eu não tô me aceitando, eu não estou me aceitando. Por que você não está se aceitando? Porque me dói, porque eu não queria ser assim,
porque eu já queria ser diferente. Tá, você buscou. E aí, o que que você vai fazer para você ser diferente? Qual é a estratégia que você vai usar? Quando alguém vier falar com você, o quanto é importante você dar a sua resposta? Uma resposta mal criada, né? Hum. O quanto é importante isso? Não tem uma resposta de luz, não tem uma resposta de amor? Não. Então vamos Cala, né? treinar o silêncio? Então fica calado, é. Vamos treinar o silêncio, mas o silêncio da mente, né? É. E vamos aprender a falar baixo, a ser delicado. Isso é treinamento, isso é autoconhecimento. Aí você fala assim, você quer me modificar toda. Não, não quero te modificar toda. Não quero modificar ninguém, porque essa é a minha busca de me transformar. É isso que eu busco diariamente. Por que que eu tenho esse tal sentimento? É porque o que que dói? Ah, mas você sente dor? Claro que eu sinto. E como sinto? Né? Todos nós que estamos encarnados aqui sentimos tanta coisa. Ó, vamos lá. Ildinho, Neuzinha, sente dor? Só sim ou não? Dor Se eu sinto dor? emocional? É, dor Sim, emocional. Dor emocional. Leda, sim. Sim. Eu não. Dona Isaura, sim. Fernanda, Sim. Ana, Sim, Vivi. Sim, eu tô saindo uma foto. Vai lá, Uber. Todos nós sentimos. Todos nós sentimos. É. E isso não nos faz melhores nem piores. Nos faz o quê? Estamos aqui para aprendermos. A gente aceita sentir a dor? Tem algumas dores que a gente sente que quando a gente começa a falar delas, ou até emociona, até a gente fica, né, chora, sabe, assim, fica muito ruim. Mas, não são todas, mas tem muita dor que cala fundo mesmo na gente, que pega mesmo. E então, às vezes é coisa que a gente nem tem como arrumar mais. ô Valéria, quando a gente sente essa dor e dá essa vontade de chorar, porque assim, eu já vi que quando eu tô com alguma dor, alguma coisa, se eu chorar, hum, me alivia. Parece que não fica tão entalada. Eu choro, tento me entender, tento respirar fundo e, e aí parece que dá uma aliviada, é certo isso? É. Eu vou contar uma coisa para vocês, que aconteceu comigo, né? Todos, quem está aqui não sabe, mas eu fiquei doente na sexta. Eu fiz biópsia na quinta. Na sexta, eu tive que ir para o hospital. Aí fiz exame, né, de influenza e de Covid. No sábado eu saí, eu estava com Covid. E aí me veio um pânico muito grande, porque eu fiquei 10 dias de UTI, 15 dias de hospital, veio todo aquele fator. Passado. Estava medicada, né? Eu não conseguia falar, porque eu estava muito afônica. Passamos. No domingo, medicada, com um monte de medicação. No domingo, a gente passou, aí a gente foi avisando as pessoas, ó, tô com Covid e tal. E aí, assim, Covid ainda existe? Ou que você tá com Covid? Aí, assim, passou. Bom, vamos embora. No domingo, a gente passou o dia praticamente, porque todos pegaram em casa, né, os três, quietos, né, assim, quando deu mais ou menos umas 9h30 da noite, uma pessoa entrou em contato com o Sérgio
e falou assim que estava passando, que queria dividir uma boa notícia, né? E nessa boa notícia ele veio dizer que eu sou mãe de 2 filhos, né? E o mais velho não tem contato conosco, né? E que ele ia ser pai. E foi dessa forma que eu descobri que eu vou ser avó. E aí o Sérgio respondeu da seguinte maneira, né? As coisas vão continuar, a gente não vai ver essa criança, porque ele falou que a gente nunca vai conhecer essa criança, tempos antes. E, Ana, veio uma dor tão grande no meu peito que eu não respirava. Eu não respirava. Ali fechou tudo, né? E ali eu comecei a rezar. Eu pedi para que Maria viesse ao meu socorro, para que ela me socorresse, para que eu pudesse respirar. Então eu chorei, chorei, chorei muito, sabe? Então, assim, é aquilo que eu falo. As coisas que eu e o Sérgio a gente conversa aqui é a nossa realidade, é o nosso dia a dia. Não é porque nós estamos à frente que a gente não passa por dores, que a gente não tem os nossos sufocos, né? Trabalhei muito com a Vivian, a Renata na hora chamou, que é uma companheira nossa, e ela falava assim para mim, vai, eu não sei o que fazer com você, eu não sei, eu só queria estar aí te abraçando, mas eu não sei o que fazer com você. Ela falou assim, eu não tenho palavras. E ali a gente foi conversando, os três, a gente foi fazendo orações, e é o livre-arbítrio. A gente deu o melhor. A gente deu o melhor que a gente podia. Nós fomos os melhores pais, que a gente tem consciência. Mas é o livre-arbítrio. E a escolha que ele fez de contar para outras pessoas, e não a gente, está tudo certo. E aí onde que eu falo? Não é um terceiro. Na hora me veio assim um sentimento ruim com a pessoa que veio contar, porque ela sabia que eu estava com Covid. Ela sabia que os 3 estavam com Covid. E mesmo assim ela veio contar uma coisa que poderia ser contada, porque a gravidez já estava ali, já é mais de 4 meses, então assim, já não era uma coisa que estava de 1 mês, não foi naquela hora, né? Então poderia ser adiado. E ali trouxe a pessoa teve a intenção de uma alegria, trouxe uma dor enorme, enorme. Então, assim, quando vocês, às vezes as pessoas estão me ouvindo, nossa, mas você tá em cima da Leda, você está em cima da Ana Cláudia. Não, eu estou falando aquilo que eu vivencio. A gente está aqui, sabe? Eu dou graças a Deus que eu não passei a mão no telefone, que eu não tive nenhum ato. Eu fui rezar, eu fui pedir, Maria, me acode. Me acode, me acode, me acode. Foi isso que eu fui fazer. Você entendeu? Então, assim, eu não estou no cutuco, mas muitas vezes a gente vai chorar, por quê? Porque a gente vai precisar liberar toda essa energia, né? Porque vem um sentimento daquela loucura assim, meu, o que que acontece? E você não tem como resolver aquilo que é do outro. Você só resolve o que é seu. E aí, para que a gente continue, eu levantei, né, um pouco melhor emocionalmente e conversando, né, com os mentores mentalmente, eu falei assim, eu quero viver, sabe? Eu tenho o Gabi, eu tenho o Sérgio, eu tenho os meus gêmeos, né? Que precisa, né? Aí eu cheguei, Vera estava doente, é... Só vão me mostrando as fotinhas, tá? Aí chegou Dona Isaurinha, aí eu falo assim, sabe? Olha lá, tem tanta gente precisando, sabe? Tem tanta gente precisando, né? E eu vou parar, vou ficar rodando ali, vou ficar amargurada, vou ficar triste. Dói, dói. Mas eu tenho 2 coisas: me sentar e chorar, me desesperar, arrancar os cabelos que estão crescendo, sabe? Viver amargurada ou levantar. Vai ter dia que vai chorar? Vou, sei disso, né? Vai ter dia que vai ser mais difícil? Sei também.
tem que dar vazão para a dor também, não é? Tem que Não pode entender. segurar, porque se você segura, vai fazer mal, vai refletir em alguma outra parte. E Então, se tem principalmente, vontade de ó, chorar, se está doendo aquilo, tem vai que para fora. Ó, chorar. acertos e erros. Fui uma mãe perfeita? Não sei. Eu fiz o meu melhor. Eu fui mãe aos 20. Então, eu acredito mesmo que tenha errado muito. Mas não tenho como reescrever essa história. Hum. Não tem. Já pedi perdão, já conversei, tentei, já fiz um monte de coisa. Todos nós. Então, vida que segue. Seja feliz. Eu abro mão, mas ele vai ser feliz com a família dele que ele está construindo. E que tenha todo o amor. A gente reza pelo bebê todos os dias, para que esse bebê venha com muita alegria. E a gente fala, né, que a gente vai conhecer ele só no plano espiritual, então que a gente durma e vá conhecê-lo, né, que ele conheça a mim, que ele sinta a mim, o seu avô, e o seu tio, e que a gente vai estar aqui. Você entendeu? Então, gente, é isso que eu gostaria de deixar claro, né? Quando a gente dá os exemplos, a melhor coisa para falar é de nós mesmos. Então, quando eu falo assim dos erros, a gente aceita? Não, muitas vezes, num todo, e quando eu falei num todo, eu tô nessa, a gente vai colocando uma máscara. E tá tudo certo, como diz a Mãe, porque a gente está no aprendizado. É um grande aprendizado. A gente poderia desistir de tudo, a gente poderia estar amargurado, a gente poderia falar assim, não vou fazer mais nada. Tá vendo? Eu sempre achei que eu tinha uma família margarina e não tenho nada. E a gente pegou e vamos embora, vamos virar, vamos fazer outras coisas, vamos, sabe, vamos se ajudar, vamos crescer e vamos tentar ajudar aquele que quer, aquele que está com o coração aberto. E, sabe, sem tristeza, não fiquem tristes, não emanem uma energia. É uma escolha dele. A gente não sabe como que foi o passado. E o passado é lá. A gente não sabe. A gente sabe que Deus é justo. E se a justiça de Deus está aqui, então está tudo certo. Levanta, arregaça as mangas. E vai. Ou tenta Segue arregaçar uma adiante. manguinha só e vambora. E vai. Entendeu? Ô, Valéria, Diga, Fefe. me passou um pensamento aqui. Primeiro, quando você precisar, pega seu carro e vem aqui. Tá bom. Vai ter muito amor. Mas outra coisa me passou, assim, coisas que sempre acontecem comigo, né? E assim, agora não, né? Por eu estar distante já do meu trabalho, enfim, do meu ex-trabalho, né? Mas ti- as pessoas falavam assim, Fernanda, você é alegre demais, você não tem problemas. E assim, dentro de mim, assim, é o que você falou, a minha vida não é maravilhosa, eu sei disso, né? Minha realidade é longe de ser a família, né, da televisão. Mas por que que eu ou muitas pessoas usam um sorriso para, tipo, tá ruim, mas vamos lá, vamos seguir, porque assim, dentro de mim, você sabe que eu choro, você sabe que eu sou chorona, você sabe, né? Mas eu tentava enrostir aquilo numa felicidade, assim, sabe? Não, tô de bem. Às vezes eu ficava pensando assim, gente, será que eu tenho algum problema? Porque eu não conseguia ser transparente com as pessoas, né? Não, Eu não acho não, que você. Sabe que desde a primeira vez que a gente se viu, a Fernanda foi me ver vendendo doce, tá? Primeira vez que ela me viu, eu estava vendendo doces. E aí, o que eu vejo é que assim, é do seu espírito, você é um espírito leve, você é um espírito. Não que você não tenha aprendizados, é aquilo que eu falo, você tem. Mas sabe aquela porque coisa eu assim? acho bastante. Eu falei assim, você tem. Eu falei assim, mas sabe aquela coisa assim? Pô, tá ruim, mas vai ficar ruim, eu ficando de cara feia. Eu vou dar minhas risadas, vou fazer todo mundo rir, pelo menos vai ficar mais leve.
né? E eu vejo isso em você, né? Então a gente e a gente sempre se divertia muito quando fazia entrevista por causa disso. Não é que você não tenha, é a sua forma de ver. Ah, tem algo errado? Não, é um lado positivo. Tem gente que estaria debulhando, gritando, falando. Eu vejo extremamente positivo quando a gente passa dessa fase de ter pena da gente mesmo. Sabe, já vem e fala assim, ó, realmente, ó, tá acontecendo isso, é assim mesmo, essa é a nossa realidade, a gente ainda, sabe, faz uma piadinha, aí a pessoa fica assim, é louca, porque a gente toma essa vibração, é louca, do tipo É, assim, no meu caso. Foi mais ou menos o que aconteceu na minha vida. é louca, não, aí eu falo assim, meu, tem tanta coisa para me fazer, sabe? Tem tanta coisa para me fazer, tem tanta coisa para, sabe, para me prestar atenção, né? É, então, é isso que aconteceu. Pô, tá tanta coisa ruim aqui, tem tanta coisa, e deixa eu dar um sorriso para tentar ver se eu tiro a energia positiva de algum lugar. Mas as pessoas realmente sempre falavam isso. Ah, você é louca, Fernanda. Ah, o que que você usou, né? E eu nunca usei nada, graças a Deus, eu nunca precisei de nada para chegar nesse nível. Mas eu achava um pouco de maturidade. E como eu fiquei agora desempregada, você quer tentar corrigir. Aí, aquela situação da semana passada, colocar de castigo, né? Ah, imatura, né, Fernanda? Você não amadureceu, né? Então, senta na cadeirinha, amadurece aí para seguir a vida, né? Ó, Fê, né, se eu posso falar, você teve uma gravidez complicada. Quer dizer, você Pô, casou, aí você entrou com um problema, aí veio a gravidez. Trabalhamos com você a gravidez inteira. Neném nasceu, Maria Luísa veio linda, maravilhosa, mas veio com Ah, uma aprendizado, boneca. mas veio com aprendizados. Mãe assume os aprendizados, se sente culpada. Trabalha. E você ali, ó, você trabalhando. Fê, você teve um tumor, era benigno, nesse ano, mas ela teve um tumor, que a gente até tirar, fazer biópsia, porque tinha que tirar para fazer biópsia. Até saber, ela tinha um bebê que é. ia completar 2 anos. Aí você vem me dizer que, como é que é? Olha a vida, olha, ó, você sorriu bem, menina, olha o quanto que você é forte. Olha a tua fortaleza. E foi É você, isso que eu tenho que filmar para mim. sabe? Então, é isso que eu falo. Se a gente for colocar cada história aqui, olha a fortaleza de cada um. Ah, tem acertos? Tem erros? Tem. Às vezes a gente vai ter mais erros do que acertos. Mas a gente tá ali, olha quanta coisa. E olha como você está refazendo tudo, tudo, tudo. E é você, Fê. Ah, tudo bem, a gente te ajuda com um passe. Aquilo que a gente sempre falou, desde a casa presencial. O passe vai te dar uma força, vai livrar um pouco. Essa. Mas é você que está andando. Então eu vejo não é mais uma menina, mas uma mulher que cresceu, amadureceu, tem uma filha linda, tem uma família. E tá tudo certo, Fê. Todos os aprendizados, sabe? E é muito bom. Sorria, ri muito, conta piada, sabe? Deixa o seu astral. Você é bonita, mas principalmente você é muito linda por dentro. Você tem um coração enorme. Então, Fê, bora. E eles sabem disso. Eles sempre reconhecem isso. Como é o coração de todos que estão aqui, sabe?
com acertos, com erros, mas nós estamos aqui. Vamos lá? Tá. Ó, Fê, alguma coisa? Mãe voltou, hein? Mãe voltou. Não, Eu tô avisando. obrigada. Eu acho que eu precisava escutar um pouco para me reafirmar. Porque daqui a pouco ela vai falar assim, Valéria, o que você fizeste na minha cria? Não, ela só tá de emoção, tá? Ela só tá de emoção. Tá tranquilo, mãe. Fica tranquila, Bonitinho. tranquila. A religião, seja lá qual for, deve nos estimular ao aprimoramento da alma, sem, porém, exigir uma perfeição que acabe nos, sem, porém, exigir uma perfeição que acabe nos desumanizando, isto é, nos descaracterize como seres humanos, naturalmente incompletos e inacabados. Perfeito é aquele que está pronto. E em nossa faixa de evolução, ninguém está pronto. Então faz parte. E se a gente virar, sabe, aquela coisa assim, não, eu sou perfeita, não, tá tudo certo, não, eu só faço as coisas certas. A gente virou um robô, a gente perdeu a essência. A gente não vai sorrir mais, porque a gente vai estar ali achando que a gente está fazendo tudo certo, 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 certo. E a gente não está, porque a gente está deixando de viver. E essa convivência, essas trocas, essas coisas que não dão certo, que dão certo, né? A gente que acha que não dá certo, que a gente não está pronto para viver, é que é o aprendizado. É sair disso, né? Então a gente está aqui, olha quanto que a gente está crescendo. Vamos lá, vamos lembrar de quanto que a gente talvez tenha se humanizado com um pingo de luz. O quanto que a gente tenha se humanizado sentindo Jesus, sentindo Maria, sentindo Deus, nosso Pai Criador. Que na hora que a gente está ali, a gente precisa, a gente já corre rapidamente, mas na hora também que a gente está feliz, a gente já fala, obrigado por vocês estarem comigo. Não é assim? Não é só mais nos momentos difíceis, nos momentos felizes, eu acredito também que a gente já tenha esse sentimento, essa gratidão. Por isso, Jesus sempre teve um olhar amoroso para com os equivocados. Ele apontava o erro, mas amava o pecador. Você lembra daquilo que eu falo? Ó? A gente tem dificuldade, nós, seres humanos, encarnados, temos dificuldades da gente ver o que é o erro, né? Aquilo que a pessoa, o ato e a pessoa. A gente sempre leva para o pessoal, sempre a pessoa. Sempre a Valéria, sempre a Fernanda, não é. É o ato que a gente cometeu, que não foi legal. Então, Jesus conseguia ver isso, o ato dele. Mas ele adorava o pecador, que nem ele adorava a Valéria, ele adora a Fernandinha, porque já sabe que assim, está imatura, não está no 100%. E não vai estar, porque está encarnado. Quando a gente estiver nos planos superiores, é porque a gente evoluiu. Mas, por enquanto... Agora, dá para a gente fazer esse treinamento, ver o ato e não a pessoa? Ou é muito difícil? Separar o Universitários, ato, separar o o ato que a da gente não pessoa. acha que é certo, separar da pessoa. Eu gosto da pessoa, mas ela fez uma besteira. É Não, isso, uma assim? coisa que eu não gostei. É. Porque o que a gente vai? A gente vai na Na pessoa, né? pessoa. É. A gente encrenca com a pessoa, né? A gente não encrenca com o ato, a Se a gente gente encrenca com a pessoa. pensasse, se a gente pensasse que eles são assim, que nem os filhos da gente quando eram pequenininhos, que faziam uma besteira, a gente ralhava porque ele fez a besteira, mas adorava, né, o que ele fez ali, a criança, e acabava enchendo de beijo. Então, eu acho que é essa coisa assim, separar. Leda, não tanto, né? Porque não dá para passar a mão, não dá para dar beijinho, não dá para Não dá lustrar, para porque nada tem que disso. erro, né? Mas o sentimento com a O pessoa sentimento pode ser, né? pode ser.
né? Seria Jesus nos vê da forma Assim, desse jeito, né? como crianças, né? Como Que a gente é crianças. aquela coisa assim do tipo bem responsável, bem irresponsável. Uhum. Mas eles vão crescer. Um dia eles crescem. Mas ele mesmo deve falar, não sei qual vai ser o dia. Nem sei qual vai ser o dia. Aí ele coloca assim, ó. Isso seria uma total inversão de papel da religião, seja ela qual for, que é o de religar a criatura com o Criador. Cristo amava as pessoas, apesar dos seus erros tão humanos, previsíveis e temporários. Na cruz, ele pediu a Deus que perdoasse seus agressores. Por quê? Eles não sabiam o que estavam fazendo, eram ignorantes, não necessariamente maldosos. Eles ignoravam. O que que eles achavam que o Cristo era? Que o Cristo era o rei que vinha para libertar os judeus de Roma. E o Jesus trouxe o quê? O amor. Ah, não, eles não queriam amor, eles queriam alguém que libertasse, eles queriam uma transformação, eles queriam o quê? Então havia uma ignorância, eles ignoravam a verdade. E a gente, é aquilo que eu falo, não dá para entender o ato da pessoa, porque a gente não sabe o que está na cabeça dela. A gente sente o quê? O ato que ela faz. O ato que ela faz. Mas o que está na cabeça dela, a gente não sabe. Por que ela fez, como aconteceu, a gente não sabe. A gente não sabe. É. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá e condena a pessoa. É. Não é assim? É assim mesmo. E o ato? A gente não para nem para pensar por que está doendo. Verdade. Então, a gente vai para o pessoal e não para o ato. E o que dói é o ato. É. Independe da pessoa que fez, né? É o ato. É o ato. E aí, se a gente falar o porquê que doeu, É o ego. na grande maioria das vezes é. É o ego. É o ego gritando que está doendo. Porque mostrou o quê? Mostrou um erro, uma imperfeição, algo que a gente não quer aceitar. O erro é um sinal de que algo precisa ser corrigido, aperfeiçoado, melhorado. Devemos evitar o erro antigo, ou seja, o tropeço reiterado na mesma pedra. O autoconhecimento nos ajuda a reconhecer essas pedras antigas, antes que a gente tropece outra vez. Né? Então, a Leda começou com as pedras antigas, com as pedras novas. Não, a gente... pedra antiga, pedra nova, é erro. É pedra. É pedra. É pedra. E não vem dizer que foi pedra. Não foi pedra. Não foi uma pedra. Porque geralmente me responde isso. Mas eu fui pedra. Não, você não foi pedra. Aí, então, aí o que que a gente tem? É buscar esse autoconhecimento. Por que que isso bate em mim? Eu não gosto de reconhecer meus erros. Por que que você não gosta de reconhecer seus erros? Ah, porque eu me sinto menor. E por que que você se sente menor? Ah, pega na minha autoestima. Aí eu vou me lembrar de um monte de coisa. É assim que a gente vai começando a se curar. Vai puxando. A história vem. E aí você vai ver que é seu, não é do outro. Isso é porque vocês concordam comigo ou é muita reflexão para um dia só? É muita reflexão. Muita reflexão, dona Isaurinha. Os alvéolos até abriram, né, dona Isaurinha? Abriram, está até respirando agora. Está respirando. Até respirando agora. Muita reflexão. Seja erro novo ou erro velho, é fundamental que aprendamos com os nossos tombos,
levantando-nos mais fortes e experientes para o caminho do aperfeiçoamento, que nos aguarda todos os dias por toda a eternidade. É aquilo que a gente fala. Se a gente ficar no chão, com dor, com choro, com desespero, a gente vai se enfraquecendo espiritualmente, a gente vai ganhando irmãos e, principalmente, a gente se fecha para o aprendizado. A gente entra num círculo vicioso de, o porquê, o porquê, o porquê. Vamos lá buscar dentro de nós, porque a gente sabe. Não sei, foi em outra vida. E aí? Não vou lembrar. Eu confio em Deus, sei que Deus é um Pai de misericórdia, que Ele não maltrata, que Ele não castiga, então tá tudo certo. Não tem nada de errado. Então, o que eu posso te pedir é, me dá força para que eu possa ver. Me dá sabedoria para que eu possa entender. Isso eu posso fazer. Né? E levantar. Levantar e bora. Que a gente continua amanhã. E sempre tem alguém do nosso lado que está mais necessitado do que a gente. Sempre. Sabe? Que precisa de um sorriso, que precisa de um abraço, que precisa de uma atenção. Sempre tem alguém que precisa. E se não tiver ninguém, vamos no espelho, vamos falar para a gente mesmo. Vamos se abraçar, vamos se acolher e bora. Bora ser feliz. A gente está encarnado. Pedimos essa encarnação. Passamos na fila da emoção diversas vezes. Todos nós. Quando a gente estiver desencarnado, chega lá e pergunta para o plano espiritual, quantas vezes eu passei na fila da emoção? Com muita emoção. Aí a gente vai perguntar. A gente pediu para encarnar com bastante emoção. Então, bora lá. Temos emoções para dar e vender. Cada dia a gente aprende um negócio diferente. Mas ia ser muito monótono, gente. Veja Também bem. acho. Ia ser muito... Muito chato. Eu Sem só me emoção, imagino né? nessa fila. Eu devo ter sido chata, pedido para reencarnar mesmo. Devo ter feito um monte de coisa. Foi para a fila e falou assim, eu quero reencarnar, eu quero reencarnar, eu quero reencarnar. Porque, parecendo aqueles desenhos. Tá bom. E pode mandar tudo. 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 Tô pronta. E na ansiedade ainda a cada segundo, não dando tempo para respirar. Tudo. Manda tudo que eu vou aguentar. Olha o que você pede, olha o que você pede. Mas a gente tem muito para agradecer. A gente tem uma casa, a gente tem uma família, a gente tem amigos, a gente tem um plano espiritual, gente. A gente tem nós aqui. Então, e a gente tem um plano espiritual, sabe? Aonde? Imagine quando a gente passa pelos nossos maiores aprendizados. Na hora que vem a dor, a vontade de chorar, Ana Cláudia. São eles que estão do lado. São eles que nos acolhem, nos aconchegam, nos fortalecem. Então vamos lá. Bora sorrir. Bora acreditar. Que amanhã vai ser um dia muito melhor. Um dia de luz. Um dia de alegria, de muita saúde. A todos nós. Então nós vamos agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, a toda espiritualidade amiga, pelo dia de hoje, por essa oportunidade do aprendizado. Agradecer por esta troca, onde sabemos que todos nós estamos no mesmo caminho, onde todos podemos dar as mãos, auxiliando, mas cada um dando o seu passo para a evolução. E é nessa certeza
que nós vamos envolvendo a todas as pessoas com vibrações de amor e de luz, que a Terra se torne um planeta de paz, de amparo, de fraternidade, de equilíbrio. Nós envolvemos e abraçamos em muita luz, em muitas bênçãos, o nosso Brasil. Esse Brasil que tanto necessita de fraternidade, de perseverança, de esperança, de fé, de amor. Que esses sentimentos possam estar nos lares de cada um. Que nesse instante, Jesus possa bater a porta de cada pessoa, levando o seu evangelho de amor e de perdão, de aceitação, juntamente com Maria, a nossa mãe amada. E nesse instante nós vamos mentalizando os lares, os nossos lares, se fortalecendo nessa energia, fortalecendo os nossos entes queridos, abençoando a cada um deles, fortalecendo o pingo de luz, o nosso acolhimento, o nosso trabalho, todos os trabalhadores que no dia de hoje estão doentes, que todos eles recebam vibrações de luz, de amor, de fé e de muita esperança. E que nesse instante, através do amor de Jesus, de Maria, de Deus, nosso Pai Criador, e de toda essa espiritualidade amiga, possamos sentir as bênçãos a nos envolver, fortalecendo as nossas células, fortalecendo o nosso emocional, fortalecendo o nosso espiritual. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva não somente hoje, mas para todo sempre. Graças a Deus. Deus, Graças a Jesus.